pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma lição. Na última lição nós estudamos sobre a igreja em Colossos, que Paulo tratava da supremacia de Cristo. Nessas lições dessa revista nós estaremos estudando sobre a ética e o comportamento cristão, né? Então, aquilo que vai nos ajudar a definir como é que nós devemos proceder diante das pessoas, diante da sociedade como um todo. Então, na lição de hoje, nós iremos estudar sobre doutrina bíblica e ética cristã, onde nós temos aqui como texto base Efésios 4, capítulo 4, versículos de 1 a 6. O versículo-chave está em Romanos 6, capítulo 6, versículo 4. Nós estaremos aqui falando sobre como deve ser o comportamento do cristão, né? Então é importante nós entendermos que a vida do cristão ela deve ser regida pela doutrina bíblica para que ele possa ter diante da sociedade, como cristão diante da sociedade, um comportamento adequado, né, para que não venha a ser objeto de escândalo na igreja. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação que foste chamados. Então, andar de modo digno é a ética, e a vocação a que foste chamado é a doutrina. A doutrina não sobrevive se não houver a ética. Então, precisamos fazer uma relação bem próxima desses dois temas na nossa vida para que tenhamos uma compreensão melhor daquilo que nós somos como cristãos, da nossa convicção. E a doutrina e a ética, né, elas vão trabalhar no homem como um todo, porque o cristão ele está inserido dentro de um contexto maior. Nós não somos cristãos somente na igreja, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, e essa sociedade ela tem regras, tem normas, né, e como cidadãos brasileiros nós estamos sujeitos à Constituição, sujeitos às leis, enfim, é uma série de estatutos, né, que regem a nossa sociedade como um todo. Mas como cristãos nós precisamos entender que estamos dentro desse contexto, mas existe uma diferença de níveis, diferentes níveis no qual nós estamos dentro, né, que vai também nos conduzir na vida, né, e que vai definir as nossas ações, os nossos pensamentos, né, enfim, aquilo que somos. A primeira delas, o primeiro nível que nós aqui estamos tratando é o nível individual, né, que é aquele que trata do homem, né, do comportamento do homem, do dever do cristão consigo mesmo, no seu cuidar, no seu tratar, né, como é que ele deve se comportar diante de si mesmo. E segundo é a ética social, que trata do dever do homem para com o seu próximo. Nós, como cristãos, precisamos ter essa visão bastante aguçada em relação ao próximo, principalmente nos dias de hoje, onde há uma discussão assim, política muito radical, direita, esquerda, centro, né, enfim, uma polarização que prejudica a nossa relação com o outro. E a ética ateísta, que trata do dever do homem para com Deus. Então, a ética cristã ela deve refletir nesses três níveis de relação. O individual, que é o eu, o social, que é o outro, e o teísta, que é o espiritual, né, da nossa relação com Deus. Então, primeiramente, a ética individual.
né, nós devemos ter uma preocupação muito grande com as nossas vidas, né, com o nosso cuidar, com a minha salvação. Né. Paulo ele vai tratar disso lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E lá no versículo 1 ele vai falar sobre o culto racional. O que vem a ser isso, culto racional? É justamente você entender com a razão, né, da importância dessa mudança, dessa transformação, né, para que você possa observar certos cuidados para que você tenha uma vida plena, né, uma vida íntegra. Né? E ele fala sobre o cumprimento de uma missão moral, né, que é indispensável no ser humano. Né? E quem vai justamente definir esses parâmetros, né, é justamente a palavra de Deus. Agora, esses parâmetros são para que eu, como cidadão, como indivíduo, cumpra, né, como cristão, cumpra, para que eu possa conduzir o meu corpo, a minha alma à salvação. Então, e ele vai tratar disso como uma forma bastante peculiar, porque é o comportamento que está em jogo. Né? Por sermos cristãos, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós somos uma grande vitrine, que ou as pessoas vão atirar pedra, ou vão elogiar. Né? Mas você não deve estar preocupado com isso não, meu irmão. Acho que a única preocupação que você deve ter em relação à tua vida, eu em relação à minha vida, é se eu estou dando um bom testemunho. Agora, esse bom testemunho não é para eu me vangloriar. É para a honra e glória do Senhor Jesus. E segundo, para que eu possa obter a salvação, a minha salvação. Então eu faço isso por esses dois objetivos, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus e para a minha salvação. Então é isso que a gente tem que se preocupar. E Paulo vai exortar, vai chamar a atenção de Timóteo, né? Quando ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, além de você ser uma grande vitrine, né, estar sempre rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, você está sendo observado por quem te ama e por quem te odeia. Né? Aquele que te ama, ele te admira. Ele pode ser um cristão ou não. Se for um não cristão e ele te admira, ele vai querer aquilo que você tem para ele. Se você tem Jesus, ele vai querer Jesus para ele. Então, por isso que é importante a gente estar sempre preocupado com o nosso comportamento individual, porque às vezes a gente está influenciando pessoas que a gente nem imagina. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Né? Cuidado, né, com a tua vida. Então, o crente, ele precisa ter esse controle da sua vida para ele poder dar um bom testemunho. Né? E isso vai essa ética individual, ela vai estar justamente sujeita, submissa a quê? A Deus. Por quê? Porque quando você sujeita os seus desejos, a sua carne, né, a Deus, né, você vai ter um autocontrole, você vai controlar os seus desejos, os seus impulsos, os seus sentidos, né? Isso vai te dar um bem-estar. Então isso só vai ocorrer por quê? Porque você estará totalmente dependente de Deus. Segundo, que é a ética social. Né? A ética social é justamente o comportamento do homem em relação ao outro, o comportamento do cristão em relação ao outro. Como é que eu devo proceder em relação ao meu próximo? Né? Nós vemos aqui o próprio Jesus, lá
na parábola do bom samaritano, ele dando aquela lição de moral dos religiosos, porque eles questionaram Jesus, né? Porque Jesus ele dava muita atenção ao outro, às pessoas que não mereciam dentro do conceito deles. Aí Jesus vai lançar essa parábola do bom samaritano, né? Onde havia ali um sacerdote, um levita e o samaritano. E o sacerdote passou ali numa estrada e viu uma pessoa caída lá e não ajudou. Passou lá, né? Tem mais que fazer e não posso parar por isso. Aí veio o levita, que era outro também ligado às coisas de Deus, né? Entre aspas. Aí, não tem muito, não posso parar. Aí veio o samaritano, que era aquela pessoa com estereótipo de que não merecia, não merecia nada na vida, porque era uma pessoa de uma região miscigenada, uma região misturada, não era um judeu puro, então sofria essa discriminação naquela época por causa disso. Aí Jesus falou, olha, foi o samaritano que cuidou daquele camarada que estava ali caído no chão. Então, aí eu pergunto, quem é o próximo? Né? E eles ficaram calados porque eles não tinham a resposta. Então Jesus deu um checkmate neles e eles ficaram sem entender. Pois é, essa questão da ética social é importante porque hoje em dia nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Porque hoje em dia as posições políticas estão muito aguçadas, as pessoas estão muito à sua direita, à sua esquerda e tal, né? E elas se deixam levar por isso para xingar, para brigar, para não falar mais, enfim. E até, infelizmente, até dentro da igreja também as pessoas estão agindo dessa forma, né? Então, o que nós devemos fazer como cristão? A nossa ética social, ela não diz, teu inimigo lá, o outro lá e você que não. Pelo contrário. O que Jesus vai dizer lá em Mateus 22, 36 a 39? Jesus vai dizer assim, quando os fariseus perguntaram a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha, isso está lá na lei, lá, escrita há muito tempo atrás por Moisés. Então vejamos que esse comportamento ético-social ele já é assim bastante enfatizado na palavra de Deus, porque essa é a função do cristão, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então ele fala desse primeiro mandamento, né, da ética teísta, ou melhor, da ética social, amar ao próximo como a nós mesmos, vai dizer assim, olha, você quer mal para você? Não, né? Então, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai querer o mal do próximo. E a gente, como cristão, como igreja, a gente tem que saber lidar com isso. É difícil, né? Amar o vizinho que bota o carro na tua porta, na porta da tua garagem, não tá nem aí para você. Se você for reclamar, ele te xinga. Amar aquele vizinho que fala mal de você, que vive fofocando sobre você, não, é difícil, né? Amar aquele camarada lá, aquele chefe que te maltrata no teu trabalho, é difícil? É. Mas, irmãos, eu não sou perfeito não, mas a gente tem que amar o próximo. Não adianta. Senão não vai entrar no céu. Essa é a verdade. Se não amar o próximo como a si mesmo, é mandamento, não vai entrar no céu. Então temos que se observar isso. E Paulo vai falar sobre essa questão da ética social, quando ele trata lá em 1 Coríntios 13, né, que ele diz assim,
que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, Paulo vai fechar essa questão de amar o próximo como a si mesmo, justamente aqui. Ele diz, olha, o amor ao próximo é a base de sustentação da ética social. Então, meus irmãos, isso nós devemos aprender na vida como cristãos, né? Porque não é fácil. E por fim, falando da terceira ética, que é a ética teísta, que fala do nosso relacionamento com Deus, né? O nosso comportamento em relação a Deus. Né? Às vezes a pessoa ela tem aquela falsa impressão, Deus está lá distante, né? Aí começa a fazer uma opção de besteira na vida. Mas não é bem assim. Né? O cristão ele tem que estar sempre consciente que Deus está presente, os olhos de Deus estão, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Então, meu irmão, não adianta se esconder, fazer escondido, que Deus está vendo, né? Não adianta fazer aquilo que você acha que Deus, mas Deus está vendo. Então, a ética ateísta trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. Quando observamos a paixão de Cristo, nos deparamos com duas hastes, de madeiras cruzadas, a vertical e a horizontal. A vertical, nosso relacionamento com Deus, e a horizontal, nosso relacionamento com o próximo, com o homem. Agora, é importante observar que o nosso relacionamento com Deus é que deve nortear todas as coisas, todos os outros comportamentos. Né? O nosso comportamento com Deus é que deve nortear, ser a base de todos os outros comportamentos. Né? Agora, por que isso? Isso é histórico. Né? Sobre essa questão da lei maior, que trata de princípios morais, elas estão baseadas em quê? Na religião. Todas as sociedades antigas, todos os povos da antiguidade, a sua forma de viver, o seu dia a dia, o cotidiano, era em função do quê? Da sua religião. É só você ver lá os egípcios, ver lá os sumérios, ver lá os gregos, ver lá os romanos. E todos esses povos, né, antes de ir para a guerra, eles ofereciam, até os israelitas também, né, os hebreus, eles ofereciam, antes de ir à guerra, eles ofereciam ofertas aos seus deuses, né? Daí os romanos também faziam isso, os gregos, né? Na própria Bíblia a gente vai ver também lá, quando o profeta Samuel, o rei Saul, ele estava se preparando para ir para a guerra e estava aguardando o profeta para oferecer o sacrifício a Deus antes de ir para a guerra, para a batalha. Ele não esperou, não teve paciência e foi lá e ofereceu o sacrifício no lugar sacerdote. Aí foi a caixinha de vela preta para ele, né? Foi a sentença de morte para Saul. Perdeu o reinado ali. Então vejamos que todas as coisas que aconteciam na sociedade, todo comportamento social é regido pela religião, né? E isso vai acabar, o homem vai romper essa tradição justamente no século XVIII, quando começa o movimento iluminista, né? Onde eles começam a questionar a igreja, que ela tinha assim um poder muito grande sobre a vida das pessoas, né? E essa relação vai romper, né? Essa tradição ela vai ser rompida com o movimento iluminista renascentista, onde eles vão dizer, agora não é mais Deus que é o centro do mundo, mas é o homem que é o centro do mundo. É chamada a era da razão. Então, a gente vai ver que essa relação do homem com Deus, ela existe desde a antiguidade. As sociedades, elas se movimentavam de acordo com a sua religião. Né? Então, porque a religião ela dava uma lei moral para as pessoas. A nossa relação com Deus, né,
A ética ateísta, ela consiste numa devoção do homem como um todo, né? De tudo quanto é que ele é, tudo que ele possui a Deus. De todos os deveres que o homem tem para com Deus, a devoção é o mais elevado, o mais nobre de todos os seus sentimentos. Quando Paulo, em Romanos 12, de 1 e 2, fala desse culto racional, como eu falei antes, né? Está falando do homem total em devoção a Deus, a devoção do supremo corpo, intelecto, coração e vontade. Então, é sujeitar todas as nossas ações, tudo aquilo que nós pensamos, que nós queremos, que nós fazemos, entregar a Deus e dizer assim, olha só, tudo isso depende do meu relacionamento com Deus, do meu comportamento com Deus. Então, a nossa relação com Deus é a relação chave da nossa vida. Por isso, é que dessa relação dependem todas as outras. O único meio pelo qual podemos cumprir os deveres em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, é o exercício da fidelidade no cumprimento dos deveres para com Deus. Por isso dissemos que a ética ateísta parte da devoção do homem a Deus. Isto é, uma entrega total, plena e irreversível da vida ao Senhor. Jesus disse à multidão juntamente com seus discípulos: se alguém vir a mim após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e me siga. Então é renúncia. Né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que a vida que ele vivia não é mais a vida dele, mas é de Deus. Irmãos, é entrega total, não adianta. Então temos que observar sobre esses três aspectos que a ética cristã, ela está dimensionada nesses três níveis de ética, que é a ética individual, que é a ética social, que é a ética ateísta. Então nós precisamos entender, como temos visto até aqui, que a ética cristã não é uma ciência independente, mas parte integral de todas as outras ciências. Cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética. O cristianismo, como segmento da grande sociedade universal, tem o seu código de ética, que é a Bíblia Sagrada. É nessa visão que Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é apta, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Cada momento temos que tomar decisões com implicações pessoais, sociais e teístas. Temos que avaliar quais os efeitos das nossas ações sobre nós mesmos, sobre os outros e, acima de tudo, sobre o nosso Deus. Então, falamos aqui da doutrina bíblica e da ética cristã, em que cada uma delas vive em relação à outra, né? A doutrina está relacionada diretamente com a ética, e que a ética ela possui três níveis, que é o nível individual, o eu, comportamento da minha vida, o meu comportamento para comigo mesmo, a ética social, que é o meu comportamento em relação à sociedade, em relação ao outro, e a ética teísta, que é a ética espiritual, que é o meu comportamento diante de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos analisar sobre a nossa vida cristã, o nosso comportamento cristão em relação a mim mesmo, ao outro e a Deus. Ok? Que Deus nos abençoe, que tenhamos um excelente domingo. Amém?